Você se lembra da primeira vez que um livro te abriu uma porta? Pode ser uma porta da imaginação, porta da liberdade, da coragem, de uma comunicação mais efetiva. Pois é, no Brasil, essa porta simplesmente não existe para muitas crianças. E nós precisamos trabalhar juntos para que este portal mágico não seja só um privilégio. Bom, foi essa consciência que me deu coragem de atuar. Eu percebi que nós investimos tudo que a gente tem na educação dos nossos próprios filhos. E aí eles crescem, vão para um mundo e começam a interagir com outros jovens e crianças que não tiveram a mesma oportunidade. E isso gera um distanciamento. E distanciamento não traz paz. Bem, me motiva muito imaginar um futuro onde todos possam partir da mesma linha e possam ir além, juntos. Da minha parte, eu ignorei a desatenção, fiquei mais atenta e deixei que as possibilidades chegassem, e elas sempre chegam. Elas chegaram, de fato, e mudaram a minha vida. Eu comecei a ler para crianças em hospitais. Minha motivação, minha filha. Ela teve que ser internada, era super simples, um diagnóstico bem tranquilo, previsão de só uma noite de internação. E foi um pesadelo. Juntas, eu e ela descobrimos que ela tem pânico de ambiente hospitalar. Eu estava divorciada há pouquíssimo tempo, então foi uma experiência bem solitária para nós duas. Eu tentava conversar com ela, ela sequer me ouvia. Eu ligava a televisão, só desgraça. Eu desligava a televisão, a gente ouvia o choro do quarto do lado, barulho de enfermeiro correndo no corredor, um horror. Era ela assustada, piorando. E desesperada de um lado e eu desesperada do outro, sem saber o que fazer, exausta. E eu pensava, puxa, se pelo menos tivesse um voluntário, uma voluntária, e não teve, essa pessoa não apareceu. Assim que saímos do hospital, eu me ofereci para ler para um menininho, um garotinho, que eu sabia que já estava 4 meses internado. Eu confesso que o meu primeiro sentimento foi vergonha de oferecer só uma leitura para uma criança que estava passando por uma situação tão delicada. Mas com uma intenção maior, era fazer o tempo dele passar mais rápido e afastá-lo do pânico, né, que vem com as horas, o medo. Nós combinamos, ele estava na hemodiálise, eu cheguei, ajoelhei, abri meu livro, comecei a ler para ele, e para o meu espanto, e espanto de todos que estavam ali presentes, ele falou comigo. Samuel já não falava mais, devido à depressão, né, que vem com a longa internação. Ele falou comigo, não só falou, como rimos muito juntos, interagindo ali com a história, e foi um presente incrível que eu ganhei. Eu achei que estava indo para levar alívio para um garotinho, quando na verdade ele me mostrou que eu tinha em mãos um tesouro, que era o que eu estava com vergonha um pouco tempo antes de oferecer. E isso me encheu de gratidão, de felicidade. Me sentia honrada por ter vivido aquela experiência. E escrevi umas poucas linhas lúdicas também, sobre o que foi a experiência que eu passei com Samuel. Então eu, uma capitã pirata, que há tempos não pisava em terra firme, ele, um príncipe emburrado que não queria papo com ninguém,
E nós dois juntos fazendo amizades, navegando pelos 7 mares e descobrindo o maior e mais belo tesouro de todos, o sorriso daquele garotinho. Foi realmente muito especial viver isso com ele, e quando eu voltei pela segunda vez, eu pude ler aquelas pequenas linhas, poucas linhas que eu tinha escrito. Não falei que era dele nem nada, li a historinha para ele, e quando acabou, Samuel, com apenas 7 anos, estava profundamente emocionado. Confesso que me emocionei também, mas nem eu sabia o motivo. E aquele questionamento ficou ressoando dentro de mim. O que exatamente tinha feito Samuel se emocionar, né? E por que eu também estava emocionada? Bom, o tempo passou e sem que eu percebesse, ler em ambiente hospitalar virou um movimento. As mães chamavam pedindo ajuda, alguns amigos queriam participar, alguns voluntários começaram a aparecer, e eu entendi ali que aquilo já não era mais um agir individual, era uma responsabilidade coletiva. Nasce aí a História Mais Bonita, uma organização que carrega no nome a lição que Samuel nos deixou antes de falecer, depois apenas de 2 meses e meio do nosso primeiro encontro. Eu entendi o motivo que tinha feito Samuel se emocionar tanto. Samuel se emocionou porque ele ouviu a história mais bonita de todas, que ele reconheceu como dele. E essa passou a ser a nossa missão. Valorizar o indivíduo como ser único. E deixar todos saberem que, apesar de nossas dores, a história mais bonita é sempre a de cada um de nós. Bom, nossa primeira necessidade enquanto instituição era bem simples. Nós precisávamos de mais livros e organizamos uma campanha para arrecadar esses livros, e esses livros chegaram. E em 20 dias chegaram mais de 1.200 livros e não tinha nem onde colocar. Nós não tínhamos sede, ficavam todos no meu apartamento com a minha filha, um apartamento pequeno, não dava para abrir a porta, mas não é? E eu desesperada com aquilo. Aí uma voluntária falou: por que não doamos esses livros para uma escola pública? E nesse momento eu juro que eu tive uma visão. Eu vi uma sala linda, super confortável, totalmente fora do padrão escola pública. Uma sala que passasse uma mensagem para cada aluno, dizendo: você importa. E aí criamos o projeto A Biblioteca Mais Bonita. Nós queríamos uma sala que tivesse assinatura de arquiteto. Tinha que ser realmente muito bonita, muito especial, muito bem elaborada, cuidada, pensada, né? Para quê? Para ter... A gente queria ambiente, motivos náuticos, móveis sustentáveis, enfim. Queríamos beleza sob medida. Eu queria que o aluno pudesse entrar naquela sala, queria que tivesse cadeira de balanço, que ele pudesse sentar, deitar, dormir, brincar, sonhar. Aí vocês me falam: mas Lela, dormir, deitar, não é essencial num espaço escolar. E eu te respondo: nós estamos falando de alunos em situação extremamente vulneráveis, em situações realmente muito complicadas. Nós estamos falando de crianças que dividem a cama com a chuva.
e com mais 4 familiares. Crianças que não conseguem descansar, como a gente às vezes está acostumado a descansar. Crianças e jovens adultos que têm responsabilidades que sequer imaginamos, porque não é nossa realidade. Bom, nós inscrevemos o nosso projeto numa instituição que apoia iniciativas sociais. E depois de 3 meses de articulação, documentação, eles perguntavam, a gente respondia, tivemos aí a nossa aprovação, tão sonhada aprovação. Pronto, olha aqui, essa é a primeira escola, ela tem capacidade para tinha capacidade para 500 alunos e só 350 matrículas estavam ativas. O que mostra aí para a gente que o desinteresse pelo ambiente escolar é incrível, né? De 500, 150 matrículas não preenchidas. E aqui, era esse que eu queria. Com a ajuda de uma apresentação beneficente do Fábio Porchat, que era o fundador dessa organização que eu falei para vocês. A gente conseguiu aí, com outros parceiros que vieram com ele, nós conseguimos fazer a reforma em plena pandemia e entregamos o primeiro espaço, a primeira sala. O impacto veio bem rápido. A reserva de livros aumentou em 70%. A cadeira de balanço, eu estava certa, agora tinha planilha para reserva de horário, era disputadíssima. Os professores usavam para discutir projetos pedagógicos, surgiram recitais, peças teatrais, espetáculos de música, enfim. Eu entendi que entregar uma biblioteca é muito mais do que entregar um espaço físico elaborado. É entregar um acontecimento. E se aconteceu uma vez, por que não acontecer de novo? Dessa vez, a escola indicada veio pela dirigente de ensino aqui da cidade de Guarulhos. Também um bairro super vulnerável, também capacidade para 500 alunos, também 150 vagas ocupadas pela evasão escolar. E nós estávamos numa pós-pandemia. A prioridade de nossos parceiros já não era mais a educação, era a fome. Então, 85% desse espaço que vocês veem agora foi financiado pelo nosso brechó. Nós recebemos uma doação grande de roupas novas e 6 meses depois dessa grande doação, nós conseguimos entregar a segunda sala feita sob medida para mudar vidas. Está aí a biblioteca mais bonita, número 2. Bom, com o nosso brechó aumentando, as doações aumentando, o público vai conhecendo a gente, vai pegando confiança, vai querendo participar, nós nos sentimos seguros para encarar o nosso primeiro aluguel. 9 anos depois da nossa fundação. E alugamos uma casa bem pequenininha, bem antiga, muito fofa, aqui no bairro do Macedo, em Guarulhos. E por estarmos aí, e por isso ser um acontecimento muito especial para nós, nós gostaríamos que a terceira sala estivesse perto da gente, né? E a escola indicada agora tem 1.500 alunos, 3 vezes mais do que as outras 2 salas. Por ser região central, tá? Lá era periferia mesmo. Tem uma baixíssima evasão escolar e 100 desses 1.500 alunos são PCDs. O legal desse terceiro projeto, dessa terceira sala, é que o projeto arquitetônico foi assinado por 3 alunos de arquitetura.
O que eu achei o máximo foi orientado por 2 professoras super competentes, mas assinados pelos alunos. Ou seja, a gente não beneficia só agora o aluno da escola pública, mas a gente também garante para esse aluno, para esse jovem profissional, que ele tem um projeto real em seu portfólio, mesmo antes de se formar. E a beleza segue se multiplicando pelas mãos que toca. Hoje, nós estamos em fase de captação de recursos e também seguimos com iniciativas sustentáveis. Só esse ano foi quase 1,5 toneladas de tampinhas corretamente destinadas. E a beleza se multiplica mesmo, porque os próprios alunos, professores, agora estão financiando a própria reforma da sala. É algo que é fácil deles participarem. E eles entregam muitas tampinhas para a gente. Nós não construímos bibliotecas. Eu entendi que nós construímos possibilidades. Porque um lugar bonito inspira. Um lugar confortável acolhe. Um lugar digno transforma a relação do aluno, de uma criança, com o aprendizado e com o seu próprio futuro. Toda vez que entregamos uma biblioteca, entregamos também uma mensagem silenciosa. Uma mensagem que diz: você merece o bonito, você merece o conhecimento, você merece sonhar, imaginar. Você merece o futuro. E nós acreditamos em você. Eu acredito que espaços e conhecimentos transformam mentalidades. E mentalidades transformam sociedades. E o meu sonho é que a beleza continue se multiplicando e que a gente possa alcançar jovens não só de Guarulhos, da nossa cidade, mas de todo o nosso país. Sabe, eu também acredito muito que para cada um de nós foi dada oportunidades que só se realizam pelas nossas mãos. Só a gente tem a chave de alguns caminhos. E eu desejo muito que quando a gente se junte, que a gente possa explodir uma bomba de transformação, de potência inimaginável. Meu desejo mais profundo é que todos se conscientizem da oportunidade que existe dentro de si, em cada um de nós. E que juntos a gente possa se unir e ser um grupo cada vez maior e mais potente. Que as bibliotecas continuem se multiplicando. E que os jovens entreguem para nós, de presente, um futuro brilhante e muito mais justo para todos nós. Todos ganham, porque todos somos um só. Gratidão.